bem-vindos à nossa palestra A Cultura Cananeia e Sua Influência nos Textos Bíblicos. Eu sou o professor Tiago, é uma grande alegria poder iniciar essa palestra maravilhosa, tão aguardada, que nós nos propomos a fazer já há um bom tempo. Daqui a pouquinho nós vamos iniciar as nossas investigações, nós vamos aprender muito a respeito dos cananeus, dessa nação que teve um contato muito grande, né? Vamos falar aqui de uma melhor maneira, dessa nação que recebeu o contato muito direto dos israelitas, e vamos perceber até onde essa cultura cananeia influenciou os textos bíblicos, os textos sagrados. Eu vou me sincronizar também aqui na página para acompanhar as perguntas que nós receberemos a respeito dessa palestra. Nós vamos nos preparando. Eu estou sincronizando aqui para a gente acompanhar, para que eu possa acompanhar o seu acesso também. É um prazer. E essa palestra tem a duração de 1 hora. Nós entramos um pouquinho atrasado aí. Agora é 3 horas e 6 minutos. E nós vamos continuar daqui a pouco já essa palestra. Estou me sintonizando aqui para a gente acompanhar essa palestra abençoada. Isso. E se preparem, nós vamos ter muitas coisas a pesquisar, muitas coisas a fazer, não é? Em relação ao texto sagrado, ao texto bíblico. Isso. Eu já acessei aqui. Deixa eu só arrumar, como eu não estou acostumado a transmitir desse jeito. Isso, eu abaixei aqui o áudio para poder, acompanhar juntamente com você aqui a nossa palestra, tá bom? Primeiramente, eu quero fazer sempre, né? Nós costumamos colocar, e isso é um bom costume, colocar o Senhor Deus à frente de todas as coisas, à frente de tudo, porque fazendo desta maneira, nós vamos conseguir realizar o melhor em o nome do Senhor Jesus. Vamos lá, eu quero fazer uma oração e daqui a pouco nós entramos na nossa pesquisa em nome do Senhor Jesus Cristo. Ore comigo ao Senhor nosso Deus. Pai, nós estamos diante da sua presença, nós estamos diante do Senhor, meu Deus, e queremos em nome de Jesus pedir que o Senhor nos dirija nesta palestra de hoje. Meu Deus, aonde nós nos propomos em estudar mais a Tua palavra, a Bíblia Sagrada. E, Senhor, hoje nós estudaremos um povo, meu Deus, que marcou a história do Teu povo, os cananeus. E pedimos que o Senhor nos dê a sabedoria, nos dê a inteligência, meu Pai, e a força que precisamos para fazer esta investigação. Me dê a sabedoria para poder, meu Deus, investigar juntamente com os amigos, os estudantes da Tua palavra, os irmãos, meu Deus, os espectadores, que eu possa, meu Deus, explanar as informações de uma forma clara, de uma forma, meu Deus, esclarecedora. É o que eu te peço em nome de Jesus e já te agradeço e amém. Bom, Deus já está na direção de todas as coisas. Eu vou falar um pouquinho da minha formação para que você possa conhecer um pouco mais o meu trabalho. Primeiramente, a Escola CADEF é uma escola que eu elaborei, que eu montei, onde o propósito é estudar a Bíblia, é estudar a palavra de Deus, proporcionar aos leitores da Bíblia, aqueles que querem conhecer mais o texto sagrado, um estudo teológico, um estudo bíblico a respeito do texto sagrado. Então, eu peço as suas orações, peço que você interceda por esse trabalho, porque eu sei que é a vontade de Deus que nós possamos conhecer a cada dia mais a palavra dele. Eu sou formado, eu sou bacharel em teologia, eu me formei no ano de 2015 pela Universidade Metodista de São Paulo. Logo depois eu fiz uma pós-graduação no Centro Universitário de Maringá, Paraná. Eu fiz uma pós-graduação em estudos bíblicos no Antigo Testamento.
Recentemente também eu fiz um curso de extensão na Universidade Metodista com um famoso arqueólogo israelita, o Israel Finkelstein, acho que citei o nome dele corretamente. E foi muito bom porque ele trouxe para a gente uma experiência em relação às escavações que são realizadas lá no Meguido. O Meguido é uma área que fica lá no Oriente Médio, aonde nós temos muitas informações a respeito do povo de Israel, principalmente Israel do Norte. E ele compartilhou com a gente como funciona esse processo de escavação, de datação. E hoje, nessa palestra, nós vamos falar um pouco sobre as escavações que foram realizadas no Meguido. Mais precisamente, vou até adiantar já alguma coisa da palestra nessa introdução. Lá na cidade de Ras Shanra, exatamente, muitas descobertas foram feitas lá no século XX, sobre os cananeus, muita coisa da cultura cananeia. Nós vamos falar muito sobre isso na palestra de hoje. Mas aqui, concluindo a respeito da minha formação, fiz esse curso com o arqueólogo israelita e agora eu estou já na parte final de uma segunda pós-graduação e no Novo Testamento. Fiz o Antigo, agora o Novo, para complementar todo o estudo da Bíblia Sagrada. Mas a verdade é que quanto mais nós estudamos a Bíblia, mais a gente sente a necessidade de aprender, porque nós não sabemos tudo. A cada dia nós aprendemos algo da parte do Senhor, investigando. Ninguém é detentor de todo o conhecimento. O único que pode se intitular detentor de todo o conhecimento é o nosso Deus, é o Senhor. Nós temos a missão de pesquisar. Uma professora, eu lembro da época que eu comecei a estudar a teologia, ela falou algo, a professora Ângela Maringoli, ela falou algo interessante. A missão que Deus nos deu, isso está escrito também no livro de Eclesiastes, a missão que Deus deu ao homem é investigar, é meditar. E nós precisamos fazer isso. A meditação faz bem para a alma, faz bem para a vida e principalmente a meditação na palavra de Deus. Bom, já fiz a apresentação, lembrando que eu vou deixar aqui um tempo para que você possa mandar as suas perguntas em relação à palestra de hoje. Isso vai ser no finalzinho. Se no decorrer da palestra forem surgindo dúvidas, você guarda a sua dúvida, deixa anotadinha, porque depois você pode postar nos comentários e eu vou ler aqui e serei aí muito prestativo em responder. Eu quero já dar um oi aqui para o nosso amigo o Bruno, né, o Maia Bruno. Boa tarde, meu querido, é um prazer receber você nessa palestra. Fico muito feliz com a sua participação. É um trabalho novo, nós esperamos futuramente em cada palestra que realizarmos aumentar o público e trazer muito mais pessoas para aprender conosco a respeito da palavra de Deus. Bom, vamos às nossas considerações iniciais da palestra. Então, eu separei aqui a introdução da palestra. Nós vamos dividir essa palestra em 3 partes, em 3 períodos. Primeiro, nós vamos falar sobre a origem dos cananeus, quem eram os cananeus, da onde vieram os cananeus, como surgiu esse povo, como eles apareceram na terra de Canaã, que hoje, atualmente, é lá na Palestina, próximo à Turquia, próximo ao Iraque. Ali se localizaram os cananeus, habitaram os cananeus. Nós vamos entender um pouco sobre a origem dos cananeus. Depois, em seguida, nós vamos falar sobre os aspectos culturais dos cananeus. Vamos falar um pouco da cultura cananeia, como era a cultura dos cananeus, o que eles produziam quando falamos de literatura, de escrita, como era a ciência cananita, como era a arte cananita, como esse povo ele fazia, não é, as suas devoções aos deuses que eles constituíram, que eles criaram. Nós vamos entender sobre a cultura cananeia. Agora, a melhor parte eu deixei para o final da nossa palestra. Nós vamos falar no final sobre
Até que ponto, então, a cultura cananeia ela influenciou os textos sagrados? E eu já vou dizendo uma coisa, pesquisando aqui bastante para poder falar sobre esse assunto, eu já descobri coisas maravilhosas, tanto que eu vou citar para você aqui, eu já vou adiantar, se você puder adquirir depois esse livro aqui, ele está disponível para venda. São dois grandes autores que escreveram, é uma obra aí um pouco antiga, do ano de 1919, é um guia literário da Bíblia. Nesse guia literário da Bíblia, esses dois autores, o Robert Alter e depois o Frank Kermode, Robert Alter e Frank Kermode, eles escreveram uma obra, meus amigos, maravilhosa a respeito da literatura bíblica. É a Bíblia como livro mesmo, analisando a composição do texto bíblico, a formação do texto bíblico, é uma obra maravilhosa. Eu peguei muitas informações aqui do Robert Alter e do Frank Kermode a respeito da influência cananeia no texto bíblico. Nós vamos falar já sobre isso. Vamos falar então da cultura cananeia, vamos falar da origem dos cananeus, né? Vamos falar da origem. Primeiro, nós temos duas linhas para entender a origem dos cananeus. A primeira linha que nós temos é a bíblica, né? A primeira visão, o primeiro documento que nós temos, aonde existem ali a narrativa acerca do surgimento dos cananeus, é a Bíblia Sagrada. Quando a palavra de Deus, lá no livro de Gênesis, ela vai falar sobre o Noé, nós temos aquele período do dilúvio, né? Capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8. Seria bom também, eu vou pedir para você pegar a sua Bíblia, se você conseguir agora, para a gente acompanhar algumas leituras que eu vou fazer também a respeito a relação da cultura cananeia com o texto sagrado. Se nós pegarmos então, eu volto aqui na Bíblia, o capítulo de número, eu falei 6, mas é mais à frente. Se nós pegarmos o capítulo 7, o capítulo 8, o capítulo 9, e principalmente isso tudo deságua no capítulo 10, onde fala da descendência, dos descendentes de Noé. O Noé teve 3 filhos, qualquer pessoa que já leu o livro de Gênesis sabe que os 3 filhos de Noé, eles foram responsáveis por popular novamente o planeta Terra. O mais velho, Sem, depois nós temos o Cã e o Jafé. O Cã, segundo o texto bíblico, ele é o responsável de ser aquele que gerou, né, que vai ser o progenitor, que vai ser aquele que estará na ponta dessa árvore genealógica da descendência dos cananeus. Segundo o texto sagrado, os cananeus são descendentes do Cã. Em outras traduções, até na Bíblia, na Vulgata Latina, nós temos ali a informação que o descendente do Noé, que o filho do Noé é Cão, né? Mas a maioria das traduções traz o nome Cã. E o que acontece? Ele, segundo o texto sagrado, os cananeus são descendentes de Cã. Eles são descendentes de Cã, os cananeus. Agora, se nós irmos para as pesquisas arqueológicas, se nós irmos para as pesquisas da arqueologia, dos achados arqueológicos, os cananeus, eles são descendentes, na verdade, de 2 tipos de povos. Os cananeus, eles são descendentes de moradores do Iraque, do Irã, que hoje é Iraque, né, que antigamente era Mesopotâmia, e também de tribos que ficavam localizados na parte marítima da Palestina. Agora,
os estudiosos eles chegam a afirmar que nós podemos saber como os habitantes da Mesopotâmia vieram para Canaã, tanto que quando Abraão, lá no capítulo 12 de Gênesis, ele é chamado por Deus para peregrinar em Canaã, aquela rota que o Abraão fazia era uma rota comumente feita por todos os negociantes do deserto. Então, facilmente nós sabemos que pessoas que moravam na Mesopotâmia se estabeleceram na Canaã primitiva, isso no ano 3000 a.C., mas não é só isso. A arqueologia não consegue nos dar a informação de como essas tribos cananeias foram parar na parte marítima da Palestina. Então, vamos voltar aqui. Os cananeus, segundo o texto sagrado, são descendentes de Cã. Bem fácil responder. Agora, segundo a arqueologia, eles são descendentes de duas linhas aí de povos. Habitantes advindos da Mesopotâmia e tribos que habitavam na parte marítima da Palestina. Então, assim surgem os cananeus. Mas até hoje, se nós pesquisarmos em muitos livros, há um grande mistério sobre a origem dos cananeus. Para pontuar, eu estou falando fora do texto bíblico. No texto bíblico nós temos a descendência. Agora, fora da Bíblia, os estudiosos afirmam que há um grande mistério em relação à natureza dos cananeus. Bom, deixando essa parte, vamos prosseguir aqui, porque eu vou comentar um outro aspecto muito interessante aqui ainda na origem dos cananeus. Nós vamos fazer a leitura agora de duas passagens, onde nós temos aqui o que chamamos de datação, de descrição de todas as nações que compunham o povo cananeu. Nós vamos ler primeiro o Êxodo capítulo 3, versículo 17, e depois também Deuteronômio capítulo 7, versículo 1. Quando Deus ele chama o Moisés para libertar o povo de Israel, ele vai falar para o Moisés, né, está registrado no texto bíblico, o nome de todas as nações que habitavam em Canaã. Nós vamos ver o tamanho, então, e a quantidade destas pessoas ali. Vamos lá? Leia comigo, então, Êxodo capítulo 3, versículo 17. Êxodo capítulo 3, verso 17. Êxodo 3, 17. Vou abrir bem rápido aqui, a gente já faz a leitura. Olha lá, Êxodo capítulo 3, verso 17, você vai acompanhar comigo aí. O Senhor disse a Moisés: portanto, eu disse, far-vos-ei subir da aflição do Egito, a terra do Cananeu, e do Eteu, e do Amorreu, e do Ferezeu, e do Eveu, e do Jebuseu, a uma terra que mana leite e mel. Vamos contar? A terra do Cananeu, que era uma vertente, né, de todos esses povos aqui. Os cananeus faziam, os cananeus aqui, eles estavam na mesma classificação que esses outros povos. Os cananeus, né, a terra do Cananeu 1, do Eteu 2, do Amorreu 3, do Ferezeu 4, do Eveu 5 e do Jebuseu 6. Agora vamos à leitura de Deuteronômio, capítulo de número 7, versículo 1. Há uma descrição também dessas nações aí, totalizando a nação cananeia, né? Formando a nação dos cananeus. Capítulo 7 de Deuteronômio, versículo de número 1. Vamos ler? Quando o Senhor teu Deus te tiver introduzido na terra, a qual passas a possuir, e tiver lançado fora muitas nações de diante de ti, vamos numerar novamente: os heteus, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Aqui nós temos então a descrição de 7 nações: heteus 1, girgazeus 2, amorreu 3, cananeus 4, ferezeus 5, heveus 6, jebuseus 7. Isso era as nações que habitavam na terra de Canaã antes do povo israelita entrar lá com Josué
Isso vamos colocar no século XV, né? Lá em 1420 e pouco, o Moisés ele vai entrar, Josué vai adentrar com o povo de Israel e vai começar as batalhas naquele território. Agora, além disso, a nação cananita não se resumia somente os povos cananeus, nesses 7 que nós lemos aqui no livro de Êxodo e Deuteronômio. Tinham também aquelas que habitavam próximo ao mar, mas na parte marítima. E Israel não chegou a ter contatos com essas tribos cananitas. Olha o nome dessas tribos, eu separei aqui. Os arqueus, sinitas, arvaditas, zemaritas e ematitas. Arqueus, sinitas, arvaditas, zemaritas e ematitas. Nomes engraçados, mas eram tribos que habitavam na parte marítima. Dá para entender que desde então, da época do período da Idade do Bronze, essas tribos elas se fixaram ali. E um grande estudioso, nós vamos usar muito as referências dele, não sei se você já ouviu falar dele, o Russell Norman Champlin, ele defende que essas tribos que habitavam na parte marítima da Palestina, elas criaram um grande território ali. Sendo que Israel, repetindo, não teve contato com essas tribos e no texto sagrado não há nem menção em relação a essas tribos. Bom, vamos continuar aqui a nossa pesquisa. Vamos entrar agora na questão cultural dos cananeus. Vamos falar da questão cultural agora. Agora é uma parte deliciosa que você vai entender como era a cultura cananeia. Já fica aqui claro, no início desse segundo tópico, que a cultura cananeia ela vai influenciar a cultura israelita. É sério. Muitas coisas dos cananeus vai influenciar os israelitas e também no texto sagrado. Primeiro vamos entender que as pesquisas arqueológicas, as investigações arqueológicas, elas começaram a ganhar muita evidência, foi no século XIX. Uma cidade que você vai ouvir muito nessa palestra é chamada de Ugarit. Exatamente, Ugarit. Mas também conhecida como Ras, que eu já falei sobre ela hoje, sobre esse nome, Ras Shamra. Ras Shamra. A Ugarit foi um campo arqueológico que os arqueólogos encontraram muitas coisas a respeito dos cananeus, muitas coisas mesmo. Tanta coisa que nessa palestra não dá para falar tudo. Nós vamos resumir, nós vamos fazer só um acato de alguns achados que os arqueólogos encontraram a respeito dos cananeus. E isso vai nos ajudar a entender como eles influenciaram o texto sagrado. Vamos lá. A primeira coisa que fica claro é que os cananeus, eles eram grandes construtores. O planejamento, a matemática, vamos colocar a arte, na agricultura, na ciência, na música. Os cananeus, eles eram muito evoluídos. E vou além, eram mais evoluídos que o povo de Israel. A nação de Israel, perto dos cananeus, não tinha nenhuma coisa que sobressaía a nação dos cananeus. Estou falando em termos culturais. Tanto que é evidenciado, até pelo Champlin, que os cananeus, eles vão ajudar na construção do Templo de Salomão. Exatamente. O Templo de Salomão, ele foi construído com a ajuda dos cananeus. Mas que coisa! Muitos podem até se assustar, mas como? Deus vai permitir que pessoas que não têm a santidade dele possam construir o templo? Não, mas os cananeus, eles ajudaram na construção do Templo de Salomão. Ajudaram.
Tanto que nós temos aqui, lá no livro de 1 Reis, capítulo de número 7, do capítulo de número 7, versículos do versículo 13 ao 51, nós temos essa narrativa. Eu vou fazer a leitura só de uma parte, você depois vai poder, depois da palestra, vai poder ler com mais precisão também. Capítulo 7 de 1 Reis, do versículo 13 ao 51. Eu não vou ler tudo, tá bom? Mas vamos lá. Eu vou ler o capítulo 7, vou ler o versículo 1 e depois vou fazendo aqui a leitura de alguns versículos. Porém, fala sobre Salomão. Porém, a sua casa edificou Salomão em 13 anos e acabou toda a sua casa. Também edificou a casa do bosque do Líbano, de 100 côvados de comprimento e de 50 côvados de largura e de 30 côvados de altura, sobre 4 ordens de colunas de cedro e vigas de cedro sobre as colunas, e por cima estava coberta de cedro sobre as vigas, que estavam sobre 45 colunas, 15 em cada ordem. E havia 3 ordens de janelas, e uma janela estava defronte da outra janela em 3 ordens. Também todas as portas e ombreiras eram quadradas, de uma mesma vista. E uma janela estava defronte da outra em 3 ordens. Depois fez um pórtico de colunas de 50 côvados de comprimento e de 30 côvados de largura. E o pórtico estava defronte delas, e as colunas com as grossas vigas defronte delas. Também fez o pórtico para o trono onde julgava, para pórtico de juízo, que estava coberto de cedro, de soalho a soalho. Agora, se você continuar toda essa leitura, veja que essas colunas, que esses pórticos, o cedro, tudo isso era advindo da cultura cananeia, porque eles eram grandes construtores. E quando Salomão, se você continuar lendo, ele vai pedir ajuda para um rei de Tiro, de Sidom, ele está se utilizando da arte da cultura cananeia para finalizar as obras do templo. Porque os cananeus, além de grandes construtores, músicos, cientistas, eles também eram grandes costureiros, porque eles tinham ali algo muito revelador quando eles montavam toda aquela arte de tecidos. Uma coisa que eu esqueci de falar é sobre o nome. Estava esquecendo de falar sobre o nome dos cananeus. A origem dos nomes é do nome cananeu. Esse nome cananeu, ele surgiu de um povo, de um idioma, o Rita. E ele significa vermelho púrpura. Por que vermelho púrpura? Esse vermelho púrpura era negociado pelos fenícios. Os fenícios também fazem parte do povo cananeu. Até os cananeus eram conhecidos pelos egípcios e gregos como os fenícios. Eles eram grandes comerciantes. E esse vermelho púrpura, que significa, né, cananeu vermelho, que o significado é vermelho púrpura, era extraído dos moluscos que ficavam na parte marítima também da Palestina. Então, os cananeus ficaram conhecidos. O significado do nome cananeu é vermelho cor de púrpura, que era uma tinta, né? Esse item era vendido, negociado por eles. Eles eram os portadores exclusivos desse tipo de material. Eu tinha esquecido dessa importante informação. Vamos agora retomar a questão sobre a cultura. Então, aprendemos que eles eram grandes construtores, e eu tenho mais uma leitura aqui do texto sagrado para comprovar que os cananeus eram grandes construtores. Se nós lermos lá, vou fazer outra leitura, Deuteronômio capítulo 9, vamos dar um pulo lá, Deuteronômio capítulo 9. O versículo é o de número 1. Olha o que Deus disse para o povo de Israel, e Moisés aqui recorda no Deuteronômio, capítulo 9, versículo 1. Ouve, ó Israel, hoje passarás o Jordão,
para entrares a possuir nações, e está falando dos cananeus agora, para entrares, hoje passará o Jordão, para entrares a possuir nações maiores e mais fortes do que tu. O próprio Deus, o próprio texto bíblico, fala que os cananeus eram mais fortes que os israelitas, eram mais evoluídos que os israelitas, eram mais avançados que os israelitas. Isso aqui fica claro, mais fortes, poderosos e maiores do que tu. Cidades grandes e muradas até aos céus. Fica claro, a cultura cananeia era mais evoluída do que a cultura israelita. Israel não tinha essa potência cananita. É lógico que Israel vai ganhar isso depois. Se nós trazermos para os dias atuais, Israel é uma das nações mais evoluídas do mundo nos dias atuais. Tanto em fabricação de armas, pesquisas científicas e outras coisas. Os judeus hoje são muito evoluídos, mas nessa época Israel não era uma nação que tinha uma grande evolução. Já os cananeus, sim, eles tinham. Tanto que o texto bíblico já falou isso. Vamos ler também aqui outra passagem, é Deuteronômio agora capítulo 3, versículo de número 5. Olha o que está escrito. Todas essas cidades eram fortificadas com altos muros, portas e ferrolhos. Lembra? As cidades cananitas, a cidade dos cananeus, a maioria eram cidades que tinham grandes muralhas e umas portas muito fortificadas, lembrando que essa mesma arte é utilizada para construir o Templo de Salomão.